Olá pessoal, Judson Salles de volta. A gente está seguindo aqui nessa série em que estamos apresentando um pouco daquilo que a Liga trouxe a público ontem sobre as mudanças do Manual do Jogador e do Regulamento de Carnaval, tá? É, esse talvez vai ser o vídeo mais longo, porque Samba Enredo foi a mais profunda mudança que a gente viu em relação aos textos de Carnaval. Vamos ver se isso vai se refletir também em mudanças no julgamento do quesito, e é o que se espera, já que há muitos anos vem sendo criticado o fato de que todas as escolas acabam obtendo nota 10 no quesito samba enredo. E vamos mostrar aqui para vocês como é que ficou o quesito. Ao lado direito, como a gente já fez aí na outra apresentação de harmonia, está o manual de 2023. Ao lado esquerdo está o manual de 2024, tá? Também já falamos nos outros encontros que essa construção foi feita pela Liga convidando diversas pessoas a participarem do processo. Então, não só representantes das agremiações, e em Samba Enredo isso ficou muito claro, eles convidaram compositores de samba enredo, pessoas que participam de diferentes concursos, por diferentes agremiações e que vieram dar sua contribuição para como o sistema de julgamento deveria ser feito. Então, participaram ali compositores como Aquiles da Vila, Marcelo Casanossa, o Gui Cruz, Rafa do Cavaco e diversos outros que tomaram uma postura ativa de propor novos textos. O texto que foi construído, ele partiu de uma base. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar o manual de 2015, tá? O manual de 2015, da qual eu participei da redação, à época como consultor técnico da Liga. Foi assim que eu comecei a me interessar mais por regulamentos de carnaval. A Liga me convidou para auxiliar na escrita dos manuais. E aqui, o quesito samba enredo tinha uma estrutura bastante próxima dessa que a gente tem hoje, tá? Que foi apresentada para 2024, em que você trabalha com adequação, aproveitamento e foi inserido um item chamado fidelidade, clareza e coesão, que foi retomado, olha, comparando aqui com o do ano passado, é um material muito maior que ao longo dos anos veio sendo restringido, até que chegamos no resultado que a gente chegou, que era um manual que praticamente não tinha instrumentos para o julgador punir as escolas em samba enredo, e por conta disso veio essa chuva de 10. Eles resgataram esse texto antigo e melhoraram muito ele, na minha opinião, apesar de ter algumas coisas que eu acho que ficaram ou contraditórias ou mal feitas no final das contas. Vamos ver aqui o que diz o novo manual de samba enredo. Tudo começa que, enquanto no manual anterior a letra do samba ela era muito pouco relevante, para ser sincero, ou você falhava em fidelidade ou falhava em adequação. O que é adequação? Se todos os pontos principais da sinopse estão no samba. E fidelidade é se tudo que está no samba está na sinopse. E é isso e apenas isso. O samba não precisava fazer sentido, o samba não precisava ter riqueza poética, o samba não precisava de nenhuma qualidade especial para trazer o 10. A única coisa que eu precisava ter era uma letra que dizia o que estava na sinopse e uma sinopse que era refletida na letra. O problema é, todo mundo sabe que as escolas, depois que fazem o samba, vai lá e reescreve a sinopse. Então é só adaptar minha sinopse à minha letra e acabou. Não tem como errar. A pessoa que perder esse ponto nesses itens dentro do critério anterior tinha um diretor de carnaval muito fraco, porque e ninguém perdeu, tá? Eu tô falando isso com a segurança, ninguém perdeu em letra do samba nos últimos anos, porque não tinha como errar. Você adaptava a sinopse à letra e acabou. Então, o que foi trazido aqui de novo, tá? Então, você não só vai julgar se os pontos estão ali, que é o óbvio, você também vai julgar como que isso é utilizado. Então, tem um julgamento de valor um pouco melhor aí. Você vai julgar como que os elementos são usados para a construção da poesia, como que você joga isso dentro da letra, de uma forma coerente, de uma forma coesa. A ideia aqui é que o samba, se eu pegar a letra do samba e ler, eu tenho que entender a história. Eu não posso precisar de um texto que é a sinopse para me explicar o que é o samba. Eu tenho que bater o olho ali, claro, não vou ter tudo, não preciso ter tudo, mas ele tem que fazer sentido. Eu tenho que resumir ali. Continua não precisando seguir a sequência do desfile, continua não precisando ter tudo o que vem no desfile dentro do samba, mas agora é muito importante que
essa apresentação ela seja feita de forma coerente, ou seja, eu tenho que ter um texto melhor ali no samba, eu tenho que ter uma letra mais bem construída, no sentido de contar melhor a história, tá? Então essa é uma das grandes novidades dentro de letra. Se o manual for utilizado como ele está sendo proposto, eu acho que a gente tem um ganho muito grande para o carnaval, no sentido de melhorar o julgamento da qualidade da letra do samba de enredo, tá? É, isso daqui mantém esse item C, é basicamente o que já era falado antes mesmo, né? Que é aquilo que eu falei, tem que, se está na letra tem que estar no se está na letra tem que estar na sinopse, e se existe um ponto relevante da sinopse, não são todos, é um ponto relevante. Então o jurado vai ler ali a sinopse. Ó, vi aqui a sinopse, e da sinopse eu entendi que esses são os principais elementos do meu desfile. Então, esses principais elementos têm que estar na avenida, têm que estar no samba também, tá? Então, mantém o que existia antes, mas melhora dentro dessa adequação, aproveitamento e fidelidade, uma análise de como o samba é construído, de como essa letra ela é bem feita, tá? Para contar a história. Aqui tem um item D que, pessoalmente, eu discordo, ele não deveria ter sido colocado, eu acho muito perigoso, em que tudo que está no samba tem que estar no desfile. É uma leitura inversa. Então, se, por exemplo, o meu samba, de alguma forma, citou não sei, a- o exemplo que usaram durante os debates, tá? Se o meu samba citou marinheiro, falou não sei o que marinheiro, tem que ter um marinheiro na avenida. Não importa se isso não é relevante para a história. Ou não importa se todo o contexto de mar, todo o contexto de barco está representado em outras coisas. Se falou marinheiro, tem que ter um marinheiro na história. Eu acho isso perigoso, de uma subjetividade. Olha que eu gosto de subjetividade, mas aqui eu acho que tem uma subjetividade meio burra, assim, sabe? Que pode acabar indo para um lado de ignorar uma metáfora, por exemplo. Eu acho esse item perigoso, mas é como tá no julgamento agora. Então, se apareceu uma palavra no samba, essa palavra tem que aparecer na pista. Então, é uma punição que vai acabar sendo aplicada no samba, quando na verdade é um erro do carnavalesco, né? É um erro do diretor de carnaval, um erro da direção de desfile, que não colocou aquele elemento no desfile, mesmo o samba sendo perfeito. Olha que absurdo seria um samba maravilhoso ser punido porque uma palavra que está no samba não aparece no desfile. Essa é a minha maior crítica aí à alteração que foi feita. Aí aqui você vai descendo em clareza e coesão. A diferença desse A aqui para o clareza e coesão lá de cima é que aqui beleza, o samba até conta uma história que tem começo, meio e fim, assim, que tem, não começo, meio e fim no sentido de sequencial, mas no sentido de coerência, né? Contou uma história que fez sentido. Porém, tem uma palavra lá que não faz o mínimo sentido no meio. A palavra está jogada porque o compositor não sabia com que rimar e aquela palavra dava uma rima bonita, ele foi lá e colocou aquela palavra, só que a palavra que não faz sentido. Aí ele pune aqui, tá? Aqui é já no nível da letra. Por mais que a história como um todo faça sentido, tinha uma palavra ali que não fazia sentido, que estava desconexa. Aqui no B, um outro instrumento de punição agora, e também acho isso interessante, o jurado ele avalia se o samba utiliza com inteligência os recursos de linguagem. O que são recursos de linguagem? Metáforas, metonímias, são elementos de poesia que, se isso for utilizado ao pé da letra, né, se for julgado exatamente como está aqui, o jurado agora tem o poder de avaliar se o samba não é muito pobre na sua construção poética. Né? E isso uma coisa importante para a qualidade de poesia. Claro, levando em consideração as características do samba, é um compositor popular. O compositor popular não escreve que nem um parnasiano, que nem um poeta acadêmico. O compositor popular escreve como compositor popular, mas mesmo assim, quando o Cartola fala que as rosas não falam, ele está utilizando ali de uma metáfora muito interessante, assim como quando ele fala que o mundo é um moinho, ou seja, o compositor popular ele não precisou ir para a faculdade para se valer de poesia. E isso pode ser julgado dentro de um samba. E é isso que o manual trouxe aqui como novidade. Além disso, pune-se o excesso de frases com as mesmas terminações. Seriam mais que 3 repetições sequenciais. Acho muito difícil uma escola pecar por isso hoje em dia. É, ficou uma regra, acho que difícil de alguém perder ponto aqui, mas está aí, está colocado que não pode ter esse excesso de terminações sequenciais iguais. Isso não se fala aqui mais em rima pobre, tá? Então não é necessariamente palavras de mesma classe gramatical. O que se fala aqui é em terminação igual.
Então, às vezes, existem terminações iguais que são de classes gramaticais diferentes. Então, não pode ter essa repetição, que, salvo engano, em poesia se chama aliteração. Vamos lá. Essa parte aqui de baixo também não muda nada, já existia, que é poder utilizar erros de português, né, na letra do samba, desde que estejam inseridas na proposta da escola. Era engraçado porque no manual anterior ele apresentava isso como uma exceção, né? Mas não tinha como punir de todo modo, porque dentro dos itens de julgamento de letra não falava de erro de português. Então apresentava como exceção, mas não podia punir de todo modo. Então não fazia nem sentido a exceção estar colocada lá se não existia uma regra. Agora, existe como regra não poder ter erros de português, e existe também como exceção, que é, se dentro do contexto do samba isso fizer sentido, isso pode ser utilizado. Tá? E agora ficou claro algo que eu já tinha visto alguns jurados apontarem, mas não existia no manual de julgamento previsão disso, tá? Não existia previsão de punição do samba porque o samba estava sendo cantado errado. Não existia. E agora existe, tá? Se a letra do samba estiver dizendo uma coisa e está todo mundo cantando outra, existe previsão de punição para isso. Eu tinha visto jurados do acesso punir isso, do especial nunca tinha acontecido. Então, agora fica claro que a letra do samba que o jurado recebeu tem que ser cantada na avenida pelos componentes, tá? Todos os itens de samba enredo, exceto o carro de som que a gente vai falar no final, são julgados pelo canto emanado dos componentes na avenida, beleza? Então, erros de letra de samba vão ser punidos caso a escola cante uma letra diferente daquela que foi entregada no papel para o jurado. Aí aqui a gente vai vir para riqueza melódica, que no item anterior, né, no manual anterior, era chamado de riqueza poética, o que é claramente um erro, porque poesia está relacionada à letra, no máximo à musicalidade da palavra, e não à questão melódica, que é o que realmente você estava querendo julgar. Tá? E o manual anterior também ele era muito restrito, de falar basicamente de divisão melódica, né, que é muita letra para pouco samba, e o contrário, desculpa, que é a acentuação das palavras, etc. E também essa questão do muita letra para pouco samba. E dentro de riqueza poética, né, vem aqui isso que eu falei de muita letra para pouco samba, que seria a adequação, adaptação da letra à melodia com entrelaçamento do fraseado melódico. Era muito pouca coisa para ser julgado. Eram muitos poucos instrumentos na mão do jurado. Aqui, volta e meia aparecia uma escola punida por aqui, mas ainda assim eram raras as situações, porque isso é uma coisa muito objetiva, né? A escola já percebe, construiu o samba, já viu que tem esse problema, ela consegue corrigir até o carnaval. Então é muito difícil uma escola que chegue até a avenida ainda com esse problema. E quando chega, normalmente é meio subjetivo, né? Não é tão comum, não é tão consenso que houve aquela falha ou não. Agora não. Agora você tem também um pouco mais de valor aqui dentro da análise da melodia, tá? Por quê? Agora, além desses dois itens bem objetivos, a gente também vai avaliar a harmonia dos desenhos musicais. Ou seja, como eles se entrosam, como eles se encaixam, como você não tem atos na passagem de uma melodia para outra. Como e atos no sentido de quebras, né? de falhas. Você também tem como obrigação da melodia que ela engrandeça a letra, dando ênfase na transmissão da mensagem proposta. Ou seja, a melodia ela tem que casar com a letra, não só no sentido de encaixar o número de versos fonéticos, né? Mas também no sentido de ela acompanhar o samba, assim, né? Se o samba vai para um momento de heroísmo, a melodia vai acompanhar esse momento de heroísmo. E assim sucessivamente. Então, a ideia é que a melodia seja mais rica para se encaixar dentro disso, tá? Aí aqui essa parte de adaptação da letra à melodia é o que já era julgado. E aí aqui mais uma coisa interessante, que o samba precisa se valer de desenhos musicais variados, sem correr repetições abusivas de frases melódicas. Isso também é um ganho muito bacana, porque você passa a julgar a riqueza mesmo da melodia, de como ela é variada, de como ela é bem construída, de como ela não é repetitiva. Então, são mais instrumentos interessantes que foram entregues na mão do jurado, que se forem bem aplicados, acho que a gente vai ter muitas mudanças dentro do quesito samba enredo. Essa parte aqui é uma explicação um pouco mais longa daquilo que já era falado aqui em divisão melódica, tá?
aquela coisa dos pontos muito altos e pontos muito baixos, em que você dificulta a audição ou impede o canto do componente. Então, agora, isso fica um pouco mais claro dentro do manual, foi um resgate dos textos antigos, tá? Aqui também, essa parte de muita letra para pouca melodia, tá tudo só esmiuçando melhor aquilo que o manual estava sendo muito conciso, o manual anterior. Aí aqui vem duas novidades, tá? Uma delas é que você deixa mais clara a despontuação por falhas de prosódia. O que que é isso? É quando você muda a forma que você pronuncia uma palavra para poder encaixar na melodia. Então, se você... Ele até dá esse exemplo no manual, né? A gente fala água e não aguá. Mas aí, se de repente você fala aguá no meio do seu samba, só para poder encaixar naquela melodia que rimava alguma coisa com A no final, você vai ter uma falha de prosódia e o jurado pode te punir por isso, tá? E você também tem a punição das cacofonias. Essa história é um pouco prosaica. Por quê? No manual anterior, tinha isso bem claro, que o jurado não deveria atribuir notas para cacofonia. Mas ficou muito claro pela leitura aí de contestações e de coisas que a gente viu aí no carnaval, que estava tendo uma confusão em relação ao que é cacofonia. Cacofonia é uma questão, é um vício de linguagem, é um problema de poesia, uma coisa que se estuda na literatura, relacionada a você juntar duas palavras e no meio da junção dessas palavras, pelo ritmo que você está cantando, soa como outra. Então, por exemplo, eu vi ela, ou aquela uma mão vai na cabeça, que virou uma mão vai na cabeça. Então, isso é uma cacofonia. É quando a forma de você falar uma palavra faz com que ela soe como outra, tá? Isso é algo que os presidentes entenderam que deve ser punido, tá? Só que quando ele aparecia antes como não punir, é porque as pessoas estavam confundindo cacofonia com caco, que é uma gíria nossa, né? É uma gíria nossa do samba que não tem nada a ver com cacofonia. Caco é aquele intérprete que está ali fazendo uma animação para a tua escola, que está fazendo uma brincadeirinha tão típica do samba para deixar a coisa bacana. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cacofonia é um vício de linguagem e, pelo manual atual, ele passa a ser punido. Bom, a gente vai voltar a falar sobre caco, porque agora vem uma das maiores mudanças do quesito. Pessoalmente, eu sou da opinião que isso daqui deveria ter ficado em harmonia, até para ter um pouco mais de julgamento de harmonia, porque a harmonia não teve mudança, mas acabou ficando no samba enredo, tá? Então, há um décimo extra agora em samba enredo, é uma questão de sim ou não, que não vou chamar de décimo extra para não confundir com outra coisa. Então, é assim, é um décimo que está sendo avaliado de punição para caso exista qualquer erro dentro desses itens, tá? Se a escola cometer qualquer um desses erros, ela vai perder um décimo. E são erros relacionados ao carro de som. Diferentemente do que acontece com o resto do quesito samba enredo, o resto do quesito enredo ele é todo julgado pelo canto emanado pelos componentes, tá? Mas esse item específico ele vai ser o oposto. Ele só vai ser julgado pelo carro de som e apenas exclusivamente no momento que o carro de som estiver passando na frente da torre dos jurados. Então, se o jurado, se o intérprete, se acontecer qualquer uma dessas falhas aqui no começo do desfile e o jurado está lá no quarto módulo, ele não pode despontuar. Por quê? Porque existem variações que decorrem do sistema de som da pista do AMB. Então, como é difícil você punir uma escola por um erro que de repente pode acontecer, a gente tem profissionais extremamente bem qualificados lá na equipe do Tuca, mas pode acontecer uma falha de alguém por lá. E se isso acontecer, você não pode punir a escola. Então, por uma precaução, o jurado não pode julgar pelo som da pista. Ele tem que julgar pelo que vai chegar na frente dele, pelo carro de som, tá? E aí, quais são as possibilidades de falha de carro de som? Ou desentrosamento entre os cantores, cordas, arranjos e bateria, entre eles e a bateria. Lembre-se que entre o canto dos componentes e a bateria é julgado em harmonia, mas entre eles e a bateria vai ser julgada aqui dentro do item carro de som. Então, os cantores e o time de cordas têm que estar integrados entre si e com a bateria. Além disso, eles têm que estar afinados, ou seja, se houver uma desafinação por parte de qualquer deles que prejudique o entendimento da melodia, isso vai ser punido. Ou seja,
se isso atrapalhar como soa a melodia da escola, ou atrapalhar como soa o canto do intérprete, haverá uma punição dentro de carro de som. A mesma coisa, se houver o surgimento de vozes, abertura de vozes, né, um contracanto, ou mesmo um instrumento que entrar, atrapalhando o restante da melodia, ou atrapalhando a audição da letra, tá? Se isso acontecer, haverá uma falha de carro de som. E é aqui que entra o caco. Por mais que eles tenham separado, o caco é uma abertura de voz também, né? Enfim, quando qualquer elemento do carro de som uh, aparecer no desfile de uma forma que atrapalhe a melodia, isso vai ser despontuado. A questão é, um caco bem feito, ele não atrapalha a melodia. Um caco bem feito, pelo contrário, ele empolga o componente. Então, não é que não pode ter caco, pode muito ter caco, mas o caco também tem que ser usado com muita inteligência. O intérprete não pode ficar fazendo caco só para o seu próprio ego, né? Ele faz parte de uma orquestra, ele faz parte de um grupo musical que envolve bateria, que envolve todo mundo. Então, o caco não pode servir só para ser uma marca registrada do intérprete, ele tem que servir como algo que engrandece o samba. E acho que um exemplo maravilhoso disso é como o Vai-Vai costuma rotineiramente utilizar aquele vai nos seus sambas, que virou uma marca da escola, é uma espécie de um caco, e que engrandece muito os sambas da escola. Então é isso. Pode ter caco, com certeza pode, e ele tem que ser usado de uma forma inteligente. Se ele for usado de uma forma a atrapalhar o samba, de atrapalhar a melodia, assim como se houver uma abertura de voz de outra forma, se houver um instrumento que entre de uma forma errada, isso vai ser despontuado em carro de som. E por fim, a pronúncia incorreta e erros de letra do samba no canto que vem do carro de som, tá? Isso é diferente do canto que vem dos componentes lá em cima. Então, se houver algum tipo de falha desse tipo, a escola vai perder um décimo. Não importa quantas, não importa a gravidade, errou uma vez qualquer uma dessas coisas, a escola perde um décimo, e por conta disso, não atinge mais o 10 do quesito, tá? O restante das coisas está bastante igual ao que sempre era. Aqui a tabela nova de julgamento, em que se organizou um pouquinho melhor ali as possibilidades de punição. A somatória disso tudo, eu realmente acredito que a gente vai ter, se isso tudo for aplicado, como a gente quer que seja aplicado, um sistema de julgamento de samba enredo muito mais próximo daquilo que o público quer ver. Ainda acho que é um quesito que deveria ser mais subjetivo, que deveria... Eu acho que é muito complicado você julgar compositor popular de uma forma assim tão acadêmica e tão objetiva. Eu acho que tem que ser mais gosto, sim, mas esse é um debate muito mais amplo, muito mais difícil. Tem muitas pessoas muito inteligentes, muito boas que discordam dessa posição. Beleza? É isso, e a gente volta em breve com os próximos vídeos.